Robert Stocks. Robert Stocks. Está no ar o programa George Robert Stocks. A pessoa que me apresentou o meu convidado de hoje foi o ator e hairstylist Alex Palmeira. Muito obrigado, meu querido. Hoje vamos conhecer a história de um homem que é sucesso absoluto nos trabalhos que desenvolve, na TV, no teatro e no cinema. Eu falo do ator, produtor e dramaturgo Zé Wendel. George Robert Stocks. Zé Wendel, é com muito prazer que hoje eu recebo você aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Eu sei que você tem uma agenda lotada e cheia de compromissos. E com certeza você está fazendo a maior diferença. A gente tem acompanhado o seu trabalho. Então, olha, muito obrigado. Obrigado você, Jorge, pelo convite, a toda a audiência do seu programa. Boa noite a todo mundo, a todos os brasileiros mundo afora, os brasileiros do Brasil que também estão vendo esse programa. É um prazer estar aqui falando com você. Obrigado, obrigado. Eu sempre digo que são brasileiros cidadãos do mundo, né? Porque todo mundo assiste, então ninguém fica triste. Vamos lá, então. É isso aí. Sabemos que para você chegar onde você chegou hoje, que a gente está te acompanhando no ar, tudo que você vem fazendo aí na Globo, tem uma trajetória linda. Então, vamos fazer uma viagem ao passado e conta pra gente como foi a infância de Zé Wendel. Jorge, eu sou paraibano, de uma cidade chamada Cacimba de Dentro, que é o interior da Paraíba, uma cidade de 15 mil habitantes. Filho de uma mãe solteira, professora, e que se mudou para Campina Grande, que é a segunda cidade do estado da Paraíba, depois de João Pessoa, a capital. E fui criado em Campina Grande. E lá eu comecei a fazer teatro. Mas eu sempre tive um fascínio pela TV, pelas novelas, né? Eu fui uma criança criada pela TV, de certa forma. Cinema, novela, adorava, era viciado, vidrado nisso. E na minha infância, eu cheguei aí com um colégio, isso já em Campina Grande, a assistir a minha primeira peça de teatro, que foi o Saltimbancos, do Chico Buarque. E aí eu fiquei encantadíssimo com aquilo. Assim, eu lembro que eu identifiquei alguma coisa diferente ali, aquilo me tocou e eu queria estar ali no palco. E daí fui nutrindo esse desejo de trabalhar com teatro, nem sabia o que era teatro, mas acabei já na adolescência me envolvendo com teatro na escola, né? A minha escola tinha aula de teatro, música e dança, o que é raro em escolas hoje em dia. Já era naquela época, mas era uma escola que se preocupava com educação, cultura e arte. E eu me joguei ali. E aí foi quando eu fui descobrindo esse meu lado artístico, né? Como ator de teatro e ator. Agora, para você descobrir esse lado artístico e com tanta coisa que você assistia na televisão, quais foram as suas influências na arte? Você teve atrizes e atores que, de repente, você olhava já na televisão e estava em desenvolver aquele trabalho? Como foi? Quais foram as suas influências e inspirações na arte? Eu não sei, tinha algo diferente em mim. Eu acho que eu me identificava com isso. Eu assistia a novela, eu começava a repetir as cenas em casa. Eu lembro que eu imitava muito a novela. Uma vez eu vi a reprise no Vale a Pena Ver de Novo, que é um horário da Globo que passa à tarde, das reprises das novelas. E eu assisti Cambalacho, que era uma novela protagonizada pela Fernanda Montenegro, com Mário Lago, com Consuelo Leandro. Então tinham atrizes e atores incríveis. E eu lembro que eu começava a imitar. Acabava a novela, eu ia imitar a Fernanda Montenegro. Eu ia imitar o Mário Lago. Então essa galera, para mim, era referência. Desi Gonçalves, Consuelo Leandro, Mário Lago, só a galera já mais, eu novinho, mas assim, já ficava de olho nessa galera já das antigas, os veteranos. A Fernanda Montenegro,
a Marília Pêra, Mulheres de Areia também mexeu muito comigo, eu não perdi um capítulo da novela. Eu lembro que eu gostava muito das atuações da Glória Pires, que para mim é uma das maiores atrizes do Brasil. E eu tinha muitas... O Daniel Dantas também era um cara que me chamava muita atenção. Enfim, todos esses grandes atores da Globo, que também são atores de teatro, uma galera aqui do Brasil, atores que se dedicaram tanto à TV quanto ao teatro, isso me instigava muito, sabe? Eu lembro que quando eu vi Que Rei Sou Eu era muito criança, e o Ravengá, que era o personagem do Abu Janra, nossa, aquilo ali para mim era um espetáculo. Eu ficava vidrado. Eu não sabia identificar qual que era o sentimento. Hoje eu sei que era essa mesma conexão, né, da arte, da comunicação, do teatro. E só quando eu comecei a fazer foi que eu fui entendendo isso. Então, eu dou graças, assim, graças a Deus que a gente tem grandes atores e atrizes e pessoas que se importam com a arte e com o teatro, se dedicam e que resistem. Porque é uma profissão muito árdua, mas assim, são atores e atrizes assim, que realmente eu tiro o chapéu e que foram e ainda são, muitos desses que eu citei já partiram do plano espiritual, mas foram e ainda são para mim referências, sabe? É muito bom você falar sobre isso, quando a gente fala em referências, né? Porque hoje, quando a gente chega para um jovem e fala para ele assim, o que você, um jovem que eu falo já na idade de 15, 16 anos, naquele momento em que a gente é crucial para a gente escolher uma carreira. Uhum. Eu já fico naquela coisa, tenho que carreira, algo acadêmico, e eu vou profissionalizar. E as pessoas, os jovens, eles ficam muito em relação a que aqui, né? E quando você fala das suas referências, fica muito claro que um profissional como você provavelmente ou área da comunicação ou área de arte cênica, foi o que você escolheu. Foi o caso. Agora, como foi para você esse processo em escolher uma carreira acadêmica? Como foi isso para você? Foi confuso? Não, eu já tinha muita certeza assim dentro de mim, mas eu lembro que eu pensava que eu precisava ter mais certeza ainda, porque eu já tinha paixão, mas eu tinha que planejar uma carreira, né? E como fazer isso sozinho? Porque minha mãe na minha família não tem artista. A minha mãe é uma professora, uma pessoa simples, gostava muito de ler. Eu tive contato com muitos livros por causa dela, etc. Mas eu já começava ali já a pensar, a planejar como fazer a minha carreira. Fiz vários testes vocacionais, porque eu queria realmente saber se era aquilo. Eu sou libriano, então fiquei ali dando voltas. Dando voltas, pensando como é que eu vou fazer. É isso mesmo? Qual que é o curso mais próximo da minha área? Porque em Campina Grande, na época, eu morava lá, e quando eu fui fazer vestibular, não tinha faculdade de artes cênicas. Nem lá, nem em João Pessoa. O mais próximo era Salvador, na Bahia, e Recife, Pernambuco. Aí, já fazia teatro, já estava fazendo teatro. Um teatro semi-profissional ali em Campina Grande. E, enfim, já fazia parte de algumas companhias de teatro. E decidi fazer jornalismo, desculpa. Fui fazer jornalismo, que era a coisa mais próxima da área da comunicação, do teatro, da arte. Mas também não consegui continuar. E aí eu decidi, me mandar para o Rio de Janeiro. Vou me debandar para o Rio de Janeiro. Já que eu tenho que sair, se eu for para Bahia ou para Recife, então é melhor logo que eu vá para um lugar onde haja um mercado de trabalho. Que é Rio ou São Paulo. Ainda é Rio ou São Paulo no Brasil. Óbvio que hoje em dia a gente tem muitas companhias de teatro em vários lugares, em Natal, Rio Grande do Norte, em Recife, em Salvador, em Fortaleza, até em Campina Grande. João Pessoa tem mais.
Minas Gerais, o próprio Rio Grande do Sul. O Brasil é bem no norte também, enfim. Principalmente as capitais brasileiras, hoje em dia, existe muita companhia de teatro. Mas o Rio de Janeiro e São Paulo ainda são os polos, entendeu? Então eu falei, bem, então vou para o Rio de Janeiro fazer artes cênicas. Um amigo meu falou que estava rolando vestibular para a Unirio. Eu nem sabia que existia Arcos da Lapa, eu só sabia que tinha o Cristo e o Maracanã, porque tinha como não saber. E me mandei para o Rio, eu tinha família em São Paulo, já tinha uns amigos que tinham vindo para o Rio de Janeiro, que hoje também trabalham com teatro. Um deles é dos musicais aqui no Rio de Janeiro, o outro também tem o trabalho individual dele, também faz parte da minha companhia de teatro aqui no Rio. E nós viemos, eu vim depois deles. E vim para fazer artes cênicas, porque eu queria realmente me profissionalizar. Eu queria um diploma de artes cênicas, eu queria ter contato com a teoria do teatro, com os grandes autores. E isso sozinho seria um trabalho mais árduo de fazer. Então, eu segui por esse caminho. Eu comecei a planejar isso. Eu tinha essa ideia de que se era para me profissionalizar, eu deveria realmente ir para um lugar onde eu tivesse oportunidade de trabalho. E, como eu era jovem ainda, quer dizer, ainda sou jovem, mas eu tinha 20 anos. Eu tenho 40. Então, eu falei, cara, eu vou me mandar para lá, é agora ou nunca. Eu tinha que construir uma carreira, eu queria desenvolver minhas habilidades, o meu talento, sabe? Então, entrar numa faculdade de arte, onde eu tive contato, onde eu podia ter contato com um monte de produtores, de diretores, de atores. Já tinha muita gente da TV que estudava na faculdade, a Camila Pitanga fazia faculdade, o André Paz Leme, que é um dos maiores diretores de teatro daqui do Rio de Janeiro no momento, também trabalhava lá. Vários outros, o Moacir Chaves, grandes diretores. Então, para mim, foi assim a melhor opção que eu tinha e que eu tive de fazer assim, naquele momento. Que bom. Como foi para sua mãe você chegar para sua mãe e falar assim: mãe, estou indo para o Rio de Janeiro. Estou me aventurando numa faculdade no Rio de Janeiro. Como foi para ela? Ela se assustou. Em primeiro momento ela não acreditou, mas de repente ela acreditou porque ela viu que era verdade o que eu estava falando. E se emocionou muito. No dia que eu vim embora para o Rio, ela me abraçou. Eu nunca vi minha mãe chorar. Nesse dia ela chorou muito, me abraçou muito forte e falou que o que eu precisasse e que ela pudesse, que tivesse ao alcance dela, o que ela pudesse fazer por mim, ela faria. E isso para mim foi assim muito forte, assim, foi o que me manteve e o que me mantém de certa forma, esse apoio dela. Em alguns momentos ela criticava muito, ela falava: isso não vai dar dinheiro, porque o teatro é muito difícil, porque você precisa fazer um concurso público, você não tem herança, então vai estudar, vai fazer outra coisa, faz um outro curso, trabalha com outra coisa. Mas quando eu comecei a emendar um trabalho no outro, tanto no teatro quanto na TV, a TV já é outro movimento que eu tenho feito. E é mais recente que o teatro. O teatro, eu fiz muito teatro, eu rodei muito o país. São 13 anos na mesma companhia, com peças incríveis de autores nacionais, peças premiadas. E quando ela começou a ver esse retorno, tanto financeiro quanto midiático, digamos assim, porque saiu no jornal, aí saiu uma reportagem. Então ela começou a valorizar mesmo e ver que era algo sério, que tinha uma seriedade, um profissionalismo ali. Então ela começou a respeitar mais, sabe? Muito legal. É bom você falar sobre isso, porque é complicado falar para o nosso país, né? Basicamente a mesma faixa, né? Em termos de idade. Quando a gente fala para os nossos pais, olha, eu vou seguir isso, o pai e a mãe da gente, é verdade, eles sonham algo que eles gostariam de ser. Para eles aceitarem isso, é um processo difícil. Tem que provar. Tem que provar. E a minha mãe, ela fazendo essas ressalvas, que ela dizia:
mas será que isso vai dar dinheiro? Mas você tem que fazer outra coisa. Faz um concurso também, e não sei o que, não sei o que lá. E eu falava, mãe, mas como é que eu vou? Aí eu passo no concurso público, como é que eu vou conciliar um concurso público com a carreira artística? É impossível. Ou eu me dedico à carreira artística por completo e faço valer, ou eu faço concurso público. Mas existe esse medo, né? Porque os pais querem o melhor pra gente, né? Querem a nossa segurança. Você sabe de uma coisa? Desculpa te cortar. Algo que é muito interessante no programa é justamente isso. Quando a gente chega num ponto onde o nosso público consegue entender que toda a história que você está contando é baseado no acreditar. E muita gente vai acreditar. Gente, independente de como vocês são do Brasil, quando vocês acreditam, quando vocês têm uma meta, é possível. A gente é ali. Isso, sabe, Zé Wendel, é uma fonte de inspiração. Jorge, o ator em si já tem uma crença em algo no invisível, no inexistente, muito forte. Que a gente trabalha com sentimento, com criação. A gente, quando cria um personagem, a gente acredita em coisas que não são nossas, a gente cria realidades que não são nossas. Então, a gente já crê no invisível, a gente já crê no que não existe. A gente trabalha com a fé cênica, que a gente chama. Então, se a gente já tem essa fé. E eu sempre acreditei. Acreditar em sonho é uma coisa, parece que idiota, né, para muitas pessoas, ou uma perda de tempo para outras. Mas tudo é sonho. Tem um autor português, eu acho que é espanhol, me perdoa agora, não sei exatamente, o Calderón de la Barca, eu acho que é espanhol. E ele escreveu A Vida é Sonho, que é um clássico. E ele fala isso, que tudo é sonho, a vida é sonho. Porque tudo que é pensado é sonhado de alguma forma. O celular, a caneta, a roupa, o botão, o encaixe, tudo foi idealizado e virou alguma coisa, né? Se transformou em real, virou realidade. E eu comecei a pensar, eu sempre tive essa fé muito grande, a certeza do que eu queria, de seguir em frente. Ainda tenho isso, porque ainda é uma luta, e uma luta que não cessa nunca. E que é importante acreditar todos os dias. E não olhar para as circunstâncias. Eu não olho para as circunstâncias. Eu olho para o foco que eu tenho, que é a carreira, que é o desenvolvimento da minha carreira, não no sentido só financeiro, estrategista, mercadológico. Não, mas no sentido artístico mesmo, do que eu acredito como parte da minha vida, sabe? De levar isso adiante e da forma mais honesta possível e verdadeira, entendeu? Então, acho que é preciso fé. É a música do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Porque é isso. A gente que cria a nossa realidade, né, de certa forma. A física quântica e a neurociência está provando isso mais do que nunca, né, atualmente. Muito bom, fantástico. É isso aí, gente. Hoje eu estou de frente com um homem que a cada dia escreve bons capítulos, louco livro. Eu estou de frente com o ator, produtor, dramaturgo Zé Wendel. Esse sucesso que está aí brilhando na telinha da Globo e que vocês também estão acompanhando. Para você que quer seguir, tem o Instagram, é o nome dele, @ZéWendel. Vai aparecer aí na tela para vocês. Fiquem à vontade, vai lá, siga. Como hoje o Instagram é uma ferramenta tão importante, basicamente, né, é a nossa agenda diária. A gente sempre está colocando ali o que vem mais para frente, o que está acontecendo no momento. E é assim que a gente tem o nosso público pertinho da gente. Bom, eu vou chamar os comerciais e a gente volta já já. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível.
Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Talks. Estamos de volta e eu estou de frente com um homem que é sucesso absoluto no que faz. Através dessa carreira linda que ele decidiu seguir, ele investe personagens e entra na sua casa, telespectador, contando boas histórias. Zé Wendel, falando em bons personagens, ainda no teatro, como foi para você se deparar no palco do teatro, numa peça profissional, onde você olha e vê um público ali assistindo e te aplaudindo? Como aconteceu para você o teatro profissional? Você contou a tua época de escola, como foi a vinda para o Rio, mas em si, como foi essa ponte entre você e diretamente ao teatro, onde liga a outros profissionais da área? Pegando o gancho, Jorge, daquilo que você falou da fé, de acreditar, que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, nas nossas... né, no que a gente acredita mesmo, assim, né? Seguir o nosso caminho. Eu, na época da faculdade, eu fazia artes cênicas aqui na Unirio, e um belo dia eu me deparei com uma questão que era: vou acabar a faculdade, o que vai ser de mim? Uhum. E eu comecei a pensar que eu precisava fazer uma peça que fosse a minha cara, algo do Nordeste, uma peça do Ariano Suassuna. Eu era muito fã do Alto da Compadecida. Aí fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus, eu tinha que fazer uma peça do Suassuna. Eu tinha que ficar em cartaz no CCBB. Isso seria muito bom para mim, porque as pessoas iam ver o meu trabalho. Uhum. Porque eu sou um ator nordestino, então isso ia ser bacana. E calhou de que no último ano da faculdade surgiu uma oportunidade de fazer um teste para uma peça do Ariano Suassuna. Um texto dele que nunca havia sido montado profissionalmente, chamado As Conchambranças de Quaderna, a última peça que ele escreveu em 1962. E com direção da Inês Viana, que é uma atriz maravilhosa, está até agora em Terra e Paixão, essa novela das 9 na Rede Globo, que já estreou aqui no Brasil. Enfim, e aí eu passei no teste, fui fazer o teste. Eu não queria fazer o teste, um amigo meu, do Adrien Alves, que também é da Paraíba, e né, viemos no mesmo bonde, ele faz musicais aqui, enfim. O Adrien falou, você vai ter que fazer. Fui lá, fiz o teste, entrei no espetáculo. O espetáculo foi um sucesso. Eu, o Júnior Dantas também, que é desse bonde do Nordeste, também entrou no espetáculo. Fizemos a peça, estaremos em 2010, no Sesc Ginástica, aqui no Rio de Janeiro. A peça ficou em cartaz, já ganhamos prêmios, já fomos indicados a prêmio Shell, a prêmio APTR, ganhamos o prêmio Contigo de melhor comédia popular do Brasil. Que legal. Rodamos o Brasil inteiro,
muita gente viu o espetáculo, é um espetáculo que a gente ainda faz até hoje, e desse espetáculo deu origem à companhia. Desse espetáculo nós fizemos em seguida um outro chamado Os Mamutes, de um autor carioca, o João Bilac, muito famoso já aqui no Rio e no Brasil. Depois dele vieram várias outras peças, nós montamos ao todo já 8 espetáculos, todos de autores nacionais. A companhia tem esse caráter, ganhamos muitos editais e resistimos fazendo teatro. Até hoje, são 13 anos, então acreditei e de alguma forma eu não sou dessa filosofia do mentalizar, do positivismo, mas eu acho que de alguma forma isso faz sentido e está dentro da gente, e quando a gente acredita não tem conversa. E aí faço parte da Companhia Mondé, depois, ao longo desses 13 anos de teatro profissional aqui no Rio de Janeiro, viajei o Brasil inteiro, fazendo espetáculo, São Paulo, montamos Nelson Rodrigues, montamos Alcione Araújo, montamos mais texto do João Bilac, e a gente continua, a Grace Passou também, montamos texto da Grace Passou, e continuamos. O nosso último espetáculo foi do Ariano Suassuna, foi a primeira peça, é curioso que foi a primeira peça que ele escreveu. Nós começamos com a última peça do Ariano, e o nosso último espetáculo foi a primeira peça que ele escreveu, chamado Alto de João da Cruz, que é um Fausto sertanejo, inspirado no Fausto do Goethe, que é um autor alemão. Muito bom. E a peça é um sucesso. Enfim, durante esse período eu também trabalhei com outros diretores aqui no Rio de Janeiro, André Paz Leme, o João Falcão, o Gilberto Gavronski, a Joana Lebreiro, e fiquei muito tempo no teatro. Aí daí eu comecei depois eu falei, não, peraí, eu preciso agora ir pro audiovisual. Então, vamos, como é que eu faço? Por onde vou? Legal. Bom, algo que me chamou muita atenção ao estudar sobre a carreira, que você, além de tudo, você produz, né? Você atua e produz. Tem 2 solos que parece que marcaram você, que é o Hétero e também o solo Cabra Macho. Por que veio, como surgiu, como veio aí na sua mente em produzir e também atuar nesses dois projetos? Eu precisava trabalhar. Mesmo na companhia, eu queria ter um trabalho meu. Um trabalho que eu pudesse, em paralelo à companhia, quando não estivesse trabalhando com a companhia, pudesse estar fazendo o meu próprio trabalho. E aí, a gente estava num período bem conturbado político aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde se ameaçava acabar com o Ministério da Cultura, que de fato aconteceu nesses últimos 4 anos de governo. Um desmonte cultural muito intenso e que mexeu e desestruturou muito a classe artística. Verdade. E aí eu comecei a pensar nessa época, eu falei, cara, eu sou nordestino, eu sou um artista, então eu preciso de alguma forma trabalhar, falar o que eu penso. Eu tinha muita coisa atravessada e eu queria falar. E aí eu falei, não, tem que fazer um monólogo, tem que fazer um texto, um solo, alguma coisa que eu possa falar o que eu penso e essa explosão. Porque assim, um ator é só aquele que decora. Não necessariamente. A gente tem muito o que dizer. E eu gosto de escrever. Então, eu desenvolvi o Hétero. Ele tem o título inicial era A Queda. Aí depois eu mudei para o Hétero, porque eu brinco com a coisa... Esse título é uma brincadeira irônica com a questão do machismo estrutural. Porque eu falo muito do machismo no interior do Nordeste, dentro da peça. Eu falo muito da questão da sexualidade e do machismo em nossa sociedade, né? Na sociedade brasileira, que ainda é um país muito machista, enfim. E aí eu criei uma estrutura que criticava esse machismo estrutural. Enfim. E desenvolvi o Hétero, todo baseado na cultura do repente do cordel. Ele tem essa rima da prosa do cordel. E foi um sucesso. A gente fez por financiamento coletivo, porque não tinha dinheiro, mas foi um sucesso.
A primeira temporada foi no Café Pequeno, um teatro lá no Leblon. Depois a gente foi para o Dulcina, que é um teatro de 600 lugares. E na nossa, não, quase 500. E na nossa estreia a gente tinha 300 e poucas pessoas na plateia. Um espetáculo que a gente fez uma temporada alternativa. Então era um espetáculo alternativo. Era um espetáculo, digamos assim, off-Broadway. Mas fez muito sucesso. E depois veio o Cabra Macho, a convite do Itaú Cultural. O pessoal a curadoria do Itaú Cultural conheceu o Hétero, gostou muito do projeto e pediu um derivado. E aí eu fiz um derivado do Hétero. Eu fiz um recorte do Hétero, de um episódio de homofobia que eu sofri na infância, porque eu imitava tudo. Eu imitava a Fernanda Montenegro, eu imitava o Mário Lago, eu imitava a Xuxa também. Aí eu comecei a contar esse episódio, a partir daí eu desenvolvi um episódio questionando a religião, o preconceito de homofobia, e também no mesmo caminho da estrutura da prosa rimada, do cordel, por ser nordestino. E foi um sucesso. Esse projeto a gente apresentou online durante a pandemia, 2021, no site do Itaú Cultural, e um projeto Cena Agora, Encruzilhada Nordeste. Foi para o Nordeste inteiro, foi transmitido para o Nordeste inteiro. Uma loucura, foi muito bom. E eu sou muito feliz com esses dois projetos, porque é bom, né, quando a gente realiza as coisas que a gente sonha. Verdade. Sabe? Quando a gente idealiza, é melhor do que não fazer. E quando faz e é sucesso, é melhor ainda. Porque foi muito sucesso. Até hoje eu recebo mensagem das pessoas dizendo, e quando é que volta? Porque eu me identifiquei muito com o senhor contou minha história. O Hétero, ele fala da imigração. É um personagem chamado Fulano de Tal. Ele sai do interior do Brasil para ganhar vida na cidade grande. Então ainda tem essa questão da imigração, né? Do sonho, do sonho do interiorano, né? De aparecer na televisão. Que tem isso, ele sai de casa que ele quer virar ator de novela. Então ele vai para a Hollywood brasileira, que é o Rio de Janeiro. E tem toda essa brincadeira de fantasia com realidade. O texto foi muito elogiado pela crítica. A gente fez 3 temporadas aqui no Rio. Pretendo voltar, quem sabe. Vamos ver. É isso aí. Muitos projetos, né? Muitos projetos. E com todo esse sucesso, como você foi parar na TV? Vamos lá, né? Matar a curiosidade do meu pessoal aqui. Como você foi parar na TV? Gente, olha, vamos fazer aqui, né? Em 2012, ele participou de Malhação, programa de televisão, Encontro. Depois ele veio para 2016. Ele fez a novela Velho. Ele era o Zé. Depois vem para 2021, Um Lugar ao Sol. 2022, Pantanal, foi sucesso absoluto. E também em 2023 está aí, Cine Hollywood, algum para uma série para vocês que estão cidadãos do mundo, fora do Brasil, claro, ainda Hollywood, e que estão acompanhando também a novela Vai na Fé, que ele faz o personagem Charles Pierre. Como chegou na televisão? Como foi aí esse start na TV? Olha, Jorge, a TV é um lugar que você ganha visibilidade, né? Todo mundo te vê e todo mundo quer te ver no teatro depois. E você também ganha grana, porque paga muito bem. Então, eu sempre tive um sonho de trabalhar na TV, né? Você quer ser visto, você quer que as pessoas vejam o seu trabalho. Enfim. E eu comecei a me dedicar à TV. E os produtores de elenco, eles assistem muito teatro. Então, acho que o teatro foi uma vitrine muito boa para mim. Então, eu comecei a receber convites para fazer teste. Fiz muitos testes. Meu primeiro trabalho, a primeira participação que eu fiz muitas participações. E cada uma melhor que a outra. Eu comecei a desenvolver uma qualidade de trabalho no audiovisual. E o audiovisual tem uma linguagem um pouco diferente do teatro. Verdade. Mas a base é a mesma. E eu fui me adaptando, fui aprendendo a me colocar ali no audiovisual. Então,
eu fiz, como você falou aí, Malhação foi a minha primeira participação. Uhum. Foi uma cena muito boa. Eu lembro que os atores depois no final vieram me elogiar porque ninguém me conhecia, era minha primeira vez na TV e que eu tinha desempenhado bem, então eu fiquei muito feliz. E agora fazendo Vai na Fé foi muito curioso, porque ano passado eu fiz o teste para um personagem Vai na Fé e não rolou, porque eles queriam alguém que imprimisse mais velho no vídeo. Era para ser um motorista de Uber, o Joel, o personagem do Joel, que eu nem lembro o nome do ator que está fazendo agora, que faz muito bem, inclusive. E aí surgiu essa oportunidade de fazer o Charles Pierre, que é um personagem que apareceu assim na trama de repente. Eu fiz essa primeira fase da novela, até o capítulo 100, onde eu fiz o Charles Pierre, que tinha um restaurante do Charles Pierre. Então eu tinha meu próprio restaurante, eu contracenei com todo mundo, todo o elenco principal. Foi muito bom para mim, porque a minha primeira cena foi com Samuel de Assis, que é um amigo meu das antigas, e de repente o Samuel lá protagonizando a novela, um ator negro. Fiquei muito feliz com isso. Já fui gravar muito satisfeito. E de repente o personagem voltou. E aí já voltou no restaurante, que a nossa cena tinha sido na delegacia, uma história de um queijo mofado, que alguém reclamava que o queijo estava mofado, mas na verdade não era um queijo mofado, era o Roquefort, que é um queijo maravilhoso. E aí eu fui gravar com a Suzana Vieira agora, imagina. Com a Renata Sorrá. Uhum. Então, meu Deus, eu estava muito nervoso. Eu já conhecia a Renata, ela é muito fã da nossa companhia, mas não tinha intimidade nenhuma com ela, nunca tinha atuado com ela. E aí, na hora de passar o texto no camarim, eu cruzava as pernas para cá, cruzava a perna para lá, botava a mão no queixo, a mão no outro queixo. Ela viu que eu estava um pouco nervoso, ela falou, você me ajuda a decorar o texto comigo? Porque eu não decorei ainda. Ou seja, ela é muito fofa, muito querida, já me inseriu ali, aí eu comecei a passar o texto com ela, e foi uma maravilha, foi uma honra gravar a cena com a Renata. Eu me senti muito privilegiado, me senti muito feliz, porque ela é um monstro sagrado, né? Enfim. E aí gravei depois várias cenas. Nossa, o restaurante virou o point da confusão. Uhum. Porque era um restaurante chique, mas aí tinha casal traindo o marido com a amante, que encontrava os amigos, o escândalo de uma mulher que via lá um rato, que é a personagem é a Kate, né? O nome da personagem, que é a Clara Monet, que tá bombando, e a grande revelação da novela. E ela ia lá depois com o filho do ex-amante, e eu não entendia nada, e só confusão no restaurante. E a Patrícia Rache, que é a produtora de elenco, ela me convidou, e ela falou, Zé, você topa fazer? A princípio é a primeira fase da novela, que é até o capítulo 100. A novela são 200 capítulos. Eu falei, uai, claro que eu topo. Aí foi uma loucura, assim, tipo, todo mundo começou a me reconhecer na rua. Quando eu fiz Pantanal, eu não fiz Pantanal, não fiz teste para Pantanal, nem fiz o elenco principal de Pantanal. Mas a produtora, a Rosane Quentais, ela me chamou para fazer uma cena com o Zé Loreto. Uhum. Uma cena incrível, uma cena enorme, cheia de movimento, assim, de movimentos dramáticos, digamos assim. E foi incrível a cena, eu adorei, teve uma repercussão absurda, porque a novela estava fazendo o nosso sucesso, eu dei entrevista para tudo que é portal, para o Jornal da Paraíba. E foi uma cena onde o Zé, a gente brigava, ele me empurrava, eu fazia Zé do frigorífico, que era o dono de um frigorífico que estava passando a perna nele. E, de repente, a situação se revertia, enfim. Então, teve toda uma treta ali com ele, uma confusão com o Zé Loreto, foi sensacional. Me deu uma projeção muito boa essa cena, porque teve muita visibilidade. Era uma cena, como eu te falei, com momentos dramáticos muito bons. Então, era uma cena que oscilava muito, era uma cena de 3 minutos, uma cena grande para a TV. Então, foi incrível. E é isso, assim, eu cada vez mais tenho me dedicado ao audiovisual e entendido como o audiovisual funciona, e as oportunidades estão crescendo cada vez mais. Ano passado, eu gravei 2 filmes, que eles ainda vão ao ar. Com a Lúcia Murat, que é uma diretora maravilhosa. É um filme... Filme é o Mensageiro. O Mensageiro, que ainda vai ao ar. Ainda vai ao ar, maravilhoso. Ainda vai estrear o filme.
Tô com a coisa da TV na cabeça. E também o Porteiro, O Porteiro, isso. que é do Paulo Fantinelli, que estreia agora em setembro nos cinemas do Brasil, que é uma comédia maravilhosa, onde eu faço um par romântico com ninguém menos, ninguém mais que Cacau Protásio. Eu faço um entregador do iFood, sou eu e mais 2 atores. São os 3, tipo os 3 patetas, que decidem roubar o prédio. Eles vão disfarçados de entregador de iFood e invadem o edifício e começam a roubar. E no meio do caminho, quem aparece é a Cacau, que é a faxineira do prédio. E eu e ela começam a meio que... Aí vira um assalto, mas um assalto... Um match, deu match. Que eu vou com ela, ela vai mostrando os apartamentos onde que a gente pode roubar e tal. Ela de refém, mas assim, minha paquera. O filme é hilário, tem um elenco estelar maravilhoso. E vai ser sucesso, tenho certeza. É uma comédia bem popular e vai ser muito sucesso. Estreia já em setembro esse filme. Muito bom, parabéns. Obrigado. É isso aí, gente. Eu estou de frente com ator, produtor, dramaturgo Zé Wendel. Ele é, sim, sucesso absoluto no que faz, com uma trajetória linda. Deixou Pernambuco, foi para o Rio de Janeiro, acreditou que é possível, ainda acredita, hoje sonhos, e com certeza ele é uma fonte de inspiração para muita gente que está no de trabalho, desacreditado quando vê ou quando assiste profissionais que têm trajetórias belíssimas, com certeza passam a ser inspiração. Nós começamos essa entrevista, Zé Wendel, com você falando, né, da Fernanda Montenegro e outros atores da época. Imagina que jovens hoje olham para você lá em Pernambuco ou até em outros lugares do Brasil, ou brasileiros residentes, brasileiros cidadãos do mundo, fora do Brasil, olham para você e se sentem inspirados para imaginar, para pensar isso. Antigamente, a gente tentava, hoje eu entrevisto essas pessoas, né? Mas eu também cresci assistindo essas novelas. E se você procurar, você vai ver que eles também passaram pelo programa e eu fico assim, nossa, eu assistia essa atriz na novela, esse ator na novela, e hoje estou tendo a oportunidade em contar a história de artistas que até deixaram de televisão e que eram um sucesso absoluto lá atrás, na nossa época, que eram fonte de inspiração para a gente. E hoje você tem boas histórias, e com essas boas histórias, o seu povo se identifica. Obrigado, Jorge. Vou agora para o momento do programa, que é complete as frases. Eu não falei nada para você que existe esse momento, mas vamos lá. Eu gosto de... Como é que... Desculpa, eu não ouvi que falhou. Você só vai completar a frase, tá bom? Tá. Vamos lá. Eu gosto de... Jabuticaba. Adoro. Eu não tolero... Mentiras. Eu tenho medo de... Ai, meu Deus, eu tenho medo de morrer. Se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria... Muita comida. E água de coco. E Wi-Fi. Wi-Fi, pelo amor de Deus. Olha, isso aí seria milagroso, hein? A arte, para mim, é... A minha vida. Se eu não fosse ator, produtor e dramaturgo, eu seria... Ator, produtor e dramaturgo. Não, tudo bem. Eu seria, talvez, dentista. Eu me defino um homem... Íntegro. Para mim, Deus... Tudo. Querido. É minha força. É minha força. É o meu foco. É a minha verdade. É o que eu acredito como verdade. E que esse tudo, esse foco, essa verdade,
essa energia que movimenta o mundo, possa cada dia fazer com que você sinta materializar. É isso que eu posso, em meu nome e em nome da equipe de George Robert Stott. Muito obrigado por você tirar uma horinha da sua vida e vir bater papo comigo, contar da sua história para muitos brasileiros. Eu sempre falo isso nos meus programas, ou qualquer entrevista, né, em programas do Brasil quanto aqui, eu falo, nós temos dificuldade em escrevermos bons capítulos da vida. E foi isso que eu falei, que você hoje está contando esses bons capítulos para o mundo. Então, na arquibancada do Jogo da Vida, os aplausos de pé, e te parabenizo por todo o seu sucesso. Parabéns por você ser quem é, por estar fazendo esse sucesso, por melhor e o maior de tudo, por você acreditar que vale a pena e que é urgente. E quão urgente é viver que você se coloca na linha de frente, que você protagoniza a sua própria história. E é muito bom eu ter a oportunidade em dividir com o nosso público história de pessoas que são fonte de inspiração como você. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é importante a gente fazer sempre essa troca. Eu nunca desperdicei nenhuma oportunidade. Eu acho que a gente tem que ter muito amor e respeito e pelas pessoas e valorizar as trocas, sabe? Eu acho importante. Eu adorei te conhecer, adorei o seu programa, adorei sua energia, saber que você é um cara batalhador que está aí nos Estados Unidos, que acredita nos seus sonhos. Eu acho que esse é o nosso caminho. Viver é urgente, a gente vive e morre todos os dias. A vida é realmente um grande mistério. E eu acho que, assim, vale a pena acreditar e seguir em frente mesmo, acreditar nos nossos sonhos. Eu tenho feito isso, eu faço isso todos os dias, sempre que eu acordo, eu respiro fundo e sigo. E eu acho que a gente tem que valorizar as trocas, o respeito humano e acreditar no outro e seguir firme e forte. É mais ou menos isso. Obrigado. E é isso Valeu. aí. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje eu estou de frente com ele. O Instagram dele, @ZéWendel. Vai lá, siga. Produtor, ator, dramaturgo e um homem que acredita que o céu é o limite. E muito obrigado a todos vocês pela audiência e a gente se vê em breve. Robert Stocks. George Robert Stocks.